Bom, então, indo além, vamos comentar mais algumas regrinhas e aspectos de design de realidade virtual que estão, de certa forma, relacionados com o que falamos até agora, mas outras questões aí também são observadas aí em função da experiência e tudo mais. Uma questão muito importante é que em realidade virtual você está num ambiente altamente imersivo. Você vai colocar o usuário num cenário assim que ele realmente vai se sentir lá dentro. E é fácil que o usuário possa ficar perdido lá. Não saiba se orientar, perca a noção espacial. Isso acontece muito frequentemente, principalmente em cenários muito carregados. Se você tem uma floresta com muitas árvores, muita vegetação, isso também tende a acontecer. Então, geralmente, ambientes de realidade virtual tendem a ser mais cleans, a ser menos cheios de coisas. Também é relevante que quando você queira ajudar que o usuário observe alguma coisa, preste atenção em algum determinado objeto diante de vários outros presentes, que você destaque aquele objeto, que você coloque uma aura, que você renderize ele com algum tipo de saturação de cor, e vai haver nos engines, existem vários componentes que ajudam a criar essa aura, ou a criar esse destaque de rendering do objeto que você quer que o observador preste mais atenção. Quando você pega alguma coisa, quando você interage com algo que era esperado que o usuário interagisse, também é bem importante dar um feedback, mostrar que ele conseguiu, que ele pegou, que aquilo está sendo tocado, por exemplo, e aí você muda o rendering, você muda a textura, você muda o shader que você está usando para aquilo. Deve-se prestar bastante atenção também em relação às escalas das coisas. Quando nós fazemos um jogo 3D, nós também temos que prestar atenção a isso, mas como, na verdade, a sua referência é muito inferior em relação a uma imersão completa, você muitas vezes não percebe pequenas variâncias de altura, de tamanho, de escala. Então, assim, centímetros às vezes não tem tanta importância. Já em realidade virtual, sim, se você aparecer de uma forma estranha, muito baixo, mais alto do que deveria, isso causa estranheza. Então, isso exige bastante teste, bastantes experimentos para você poder prestar atenção na escala e acertar adequadamente a escala que é necessária. Bem, o teste de usuários é algo fundamental, muito mais importante até do que com outras plataformas. Isso porque os usuários têm uma variação muito grande em relação à percepção dos ambientes de realidade virtual, realidade mista. Os usuários se comportam, reagem, têm percepções diferentes. Então, projetar um teste de usuário bastante consistente, bastante detalhado, com um perfil de usuários bastante variado, se torna muito importante. Nesse sentido, usar a estratégia, por exemplo, de persona é bem adequado, muita gente usa, inclusive, em trabalhos científicos e também em trabalhos experimentais. E, obviamente, quando vamos criar um persona para a realidade virtual, também é interessante colocar alguns fatores especificamente relacionados ao tema. Por exemplo, nível de experiência, nível de contato, quantidade de aplicações que aquele usuário fictício, mas que ao mesmo tempo representa alguém real, já possui ou teve. Também uma questão importante com realidade virtual principalmente se a gente está fazendo uma aplicação que é para um público bem genérico, as pessoas que melhor vão dar informações ruins, e por essas informações detectar problemas é o que a gente quer, então as pessoas que mais facilmente vão detectar problemas são pessoas que representam, digamos assim, o extremo do que seria o perfil de usuário que a gente imagina. Então, pegar um hardcore gamer e colocá-lo como persona, talvez não seja mais adequado, porque essa é a pessoa que menos susceptibilidade
a cyber sickness, a questões de usabilidade, vai ter. Pegar pessoas pouco habituadas, não comuns em usarem realidade virtual, essas são as pessoas que talvez tragam informações valiosas. E isso não só para o Persona, claro, também para o Persona, mas também para trazer para o ambiente de testes. Então, se você quer testar realmente uma aplicação de realidade virtual de verdade, e trouxer um monte de colegas teus da disciplina que estão fazendo, que é dessa disciplina aqui, talvez não te dê informações tão valiosas como trazer sua mãe, uma criança que nunca teve tanta experiência, ou pessoas que assim, realmente são de um universo de pouca frequência na realidade virtual. Em relação ao usuário, um outro aspecto também importante a se levar em conta no processo de design da aplicação é como é que o usuário daquela sua aplicação vai estar fisicamente presente. Ele vai usar ela sentado, ele vai usar ela de pé, mas parado, só se movendo, por exemplo, com a cabeça, ou ele vai usar ela andando e se locomovendo. Ou até, quem sabe, usando algum dispositivo áptico, ou se ele vai estar numa montanha-russa, ele vai estar sentado num carrinho que se mexe, ou numa bicicleta, enfim. A forma como ele vai estar presente tem que ser considerada no momento do design da aplicação. Muito relacionado com isso está o que nós chamamos a zona de curiosidade. Nós vamos prestar mais atenção àquilo que está na nossa frente. E você jamais vai começar uma aplicação colocando aquilo que mais importa na região periférica ou na região de trás do usuário. Ele obviamente vai poder olhar para trás, para os lados, mas para ele se sentir menos perdido, é importante que a gente direcione e coloque sempre atenção na zona principal de observação do usuário. A zona de curiosidade é aquela área que ele pode olhar, ele pode observar se eventualmente quiser. Nessa região de curiosidade, nós vamos colocar várias coisas, é importante colocar para dar a sensação de localização espacial, mas nós obviamente vamos projetar a aplicação para que orientar o usuário a observar a região central. E uma questão importante em relação à localização dos objetos é em relação ao menu. O menu ele vai estar presente também em várias aplicações e nós temos mais dificuldade em ter uma percepção vertical das coisas. Por isso o menu normalmente ele tende a a ocupar o espaço de forma mais horizontal. Colocar menus embaixo ou em cima também podem facilitar, porque ele não distrai o usuário em relação ao foco que ele está eventualmente trabalhando. É interessante observar várias aplicações de realidade virtual, como elas usam isso, mas assim, geralmente o menu tem que também se tomar cuidado para que não sejam muito invasivas e acabe atrapalhando a observação. Em realidade virtual, nós temos também uma área que nós chamamos zona de desconforto estéreo. Coisas muito próximas da gente nos causam estranheza. Isso no mundo real mesmo, é uma espécie de instinto que nós temos de alguma coisa que fica muito perto da gente, a gente se distancia dela. Então, assim, até um instinto de preservação, um instinto de proteção. Então, objetos que ficam a distâncias inferiores a meio metro, geralmente vão nos causar estranheza, vão nos causar desconforto. Isso em qualquer situação, até mesmo nos bichinhos, os animais, se você coloca uma coisa muito próxima dela, ela, o que é isso aqui? Vai tentar entender porque entrou dentro da área de segurança dele. Então a gente também tenta não colocar coisas muito próximas. E textos a gente também não coloca nem muito distante, também não muito próximos. A distância de textos é obviamente uma coisa empírica, mas na literatura se encontra muita sugestão de você colocar a 1 metro do universo onde você se encontra. E esses textos também normalmente vão manter sempre o mesmo plano de distância.
embora no 3D a gente, às vezes, use esse artifício de trazer alguma coisa muito próxima do usuário, isso não pode ser por muito tempo nem muito frequente. A gente pode fazer isso para despertar, dar um susto, para criar algum tipo de reação, mas depois a gente mantém as coisas um pouco mais distantes. Inclusive, em 3D, até mesmo em cinema 3D, geralmente se procura fazer com que a profundidade esteja atrás do plano de projeção. E isso dá uma situação de mais conforto, de acomodação, do foco e tudo mais. Percebam que em filmes 3D, normalmente tudo acontece atrás do plano e não na frente. De vez em quando você traz algum objeto, você dá um susto, você traz alguma coisinha para frente do plano, mas assim, o normal é você contar e mostrar as coisas atrás do plano. Bem, e também nós já falamos sobre isso, mas é uma questão importante de se levar em conta, cuidado com movimentos fortes e bruscos. Se esse movimento forte e brusco foi feito pelo meu movimento corporal, tudo bem, porque daí você tem um correspondente inercial real. Mas se esse movimento não tem sua contrapartida no mundo real, os movimentos eles têm que ser muito atenuados, procurando não haver aceleração, se possível. Se houver aceleração, uma aceleração pequena, porque a gente percebe, a gente é muito susceptível à aceleração. Não à velocidade. Se a velocidade é, por exemplo, constante, a gente não sente. Até, às vezes, a gente fecha os olhos em um carro e se o carro estiver numa reta, a gente nem percebe que ele está andando direito. E não tem problema, isso não nos causa mal-estar. Mas se ele fizer uma curva brusca, sim, a gente percebe, mesmo com o olho fechado. O mesmo tem que acontecer na interação de realidade virtual. Por isso a gente prefere locomoções que tenham poucas acelerações. On trails, que é você andar em trilhos, por exemplo, sem acelerações, ou simplesmente saltar de um lugar para outro. Você desaparece de um lugar e vai para outro. Por mais que pareça algo contrário ao que seria uma imersão realista, esse tipo de movimento ele é muito mais confortável do que você fazer o personagem acelerar e desacelerar e se mover em função disso.